Bioextratos Cosméticos Naturais. Fala galera, boa noite para você que está assistindo na TV, bom dia, boa tarde, boa madrugada que está assistindo no YouTube. Começou mais um Realmente Cast, o primeiro podcast na TV. Vitor, como é que vai ser esse programa de hoje? O que é que você vai trazer? Todo dia um programa diferente, cada semana realmente um convidado de aspectos diferentes. Hoje vamos falar sobre um aspecto muito sério: armamento, defesa pessoal, porte, posse, transporte de armas, o setor realmente da Polícia Civil, de armamento, defesa pessoal, segurança realmente pública. Tem muito assunto que a gente pode abordar hoje aqui, porque eu estou com uma fera. Estou aqui com o instrutor Pires. Esse cara bacana, vou apertar aqui sua mão só nesse primeiro momento, mas antes de começar o papo, eu tenho que, claro, falar dos nossos patrocinadores. Temos aqui a Bioextratos, essa empresa bacana, séria, presente em todo o território nacional. Meu amigo aqui vai ganhar um produtinho para a barba dele bacana, mas no final do programa, claro. Mas é o seguinte, para você que tem interesse em vender realmente os produtos da Bioextratos no seu comércio, no seu salão de beleza, no seu supermercado, fique à vontade que você vai estar adquirindo e realmente vendendo para os seus clientes um excelente produto. Então, fica aqui realmente a minha palavra de agradecimento à Bioextratos. Acreditou no projeto desde o início, está com a gente desde o programa piloto. Então, temos, claro, que fazer aqui o jabá bem feito dessa empresa bacana que eu sou consumidor e, claro, também quero que você seja também. Então, sem mais delongas, sem mais continuidades disso, temos aqui o Pires. Meu amigo, vou apertar agora a sua mão, porque eu gosto de começar dessa forma, porque é o seguinte, eu acho que homens olham nos olhos, apertam a mão, eu sou do tempo antigo aqui também. Sinta-se em casa, você está aqui na tranquilidade. Temos aqui essas 3 câmeras que ficam aqui à sua disposição. Você pode olhar para mim, para a câmera, para onde você quiser, certo? E fica aqui o meu agradecimento à sua vinda. Sei que é um cara muito atarefado, instrutor internacional, está aqui realmente com um clube de tiro bacana. Eu tenho muito interesse em conhecer. Nunca realmente atirei uma arma de fogo, mas tenho interesse em conhecer também, porque eu acho que é uma ferramenta importante para a sua defesa. E queria que você contasse a sua história aqui para todo mundo. De antemão, uma ótima tarde a todos, uma ótima noite, uma ótima manhã, uma ótima madrugada, seja como você observar esse programa. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder transparecer para os amigos algumas informações que está quebrando o paradigma realmente. Para quem quer realmente ter uma noção dentro de um estande de tiro, de uma forma de entretenimento, seja numa forma de lazer, seja numa forma de você adquirir habilidade com o equipamento, é importante, né? As pessoas que têm realmente o armamento, ele tem que ter realmente uma responsabilidade sobre o que ele está exercendo, que é a atividade com o equipamento, chamado arma de fogo. Exato, porque assim, eu acho que a arma de fogo em si, propriamente dita, ela não faz nada. Como uma câmera, ela não tira uma foto sozinha, como realmente um carro, ele não sai andando sozinho, um carro de Fórmula 1. Tem que ter a pessoa praticando aquele ato. E também você tem que preparar essa pessoa para realmente ter atos, principalmente tão importante quanto é atirar uma arma de fogo. Mas antes da gente adentrar nesse lado, eu quero essa parte cronológica sua, de vida, de onde você veio, onde é que você nasceu, o que é que você faz aqui em Natal, que aí as pessoas lhe conhecem e depois a gente aborda muito papo por aí. Legal, para me conhecer, eu sou o Romildo Pereira Pires, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Cheguei aqui em 1986. Pelo sotaque eu percebi, mas deixa eu ver se é carioca, mas show de bola. 1986 foi quando meu pai faleceu lá no Rio, ele serviu lá. Quando ele faleceu lá, minha mãe teve a ideia de trazer para cá, porque a família dela era potiguar. Legal. Né? E pra gente foi uma honra, né? Você vê órfão de pai no Rio de Janeiro, lá em Madureira. Esses dias nós fomos fazer uma visita lá e foi maravilhoso. Então passou-se o tempo, de 1986 para cá, eu sempre gostei dessa particularidade de armamento, fui escoteiro. Lembrei agora esses dias ali no Padre Luiz Soares, levei minha filha escoteira também, agora como lobinho, né? E eu tive o prazer de observar ali vários amigos, vários colegas, servi a organização militar, a Força Aérea Brasileira, eu passei de 1998 a 2002. Quando eu saí do quartel, eu conheci o pessoal de Israel, que vieram ministrar um treinamento aqui em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, que é o pessoal da International Consult, Advanced Train, Beni, Gal, Dude, Pini, né? Boa. E esses amigos, eles têm aí um conceito elevadíssimo, né, para o pessoal de Israel. Tinha uma empresa lá em São Paulo, eu fui trabalhar com eles
quando eles gostaram do desenvolvimento que eles aplicaram aqui em Natal para as pessoas que estavam incumbidas dentro desse curso. Mas isso era para qualquer pessoa participar? Não, era voltado para os amigos agentes de segurança pública, né? Tanto agentes de segurança pública e pessoas que estavam comprometidos à segurança pessoal privada. Ou seja, que eram guarda-costas, que faziam um treinamento voltado para proteger pessoas. Entendi. Né? Nesse sentido, eu consegui fazer o curso e consegui me destacar. O pessoal de Israel gostaram, né? Perguntaram ao amigo que se sensibilizou em deixar eu fazer esse curso. E eles perguntaram se eu poderia ir trabalhar com eles em São Paulo. Fizeram a pergunta. Aí ele falou, vai lá. Aí eu me senti confortável, passei um ano você trabalhando. Com quantos anos? Você tinha quantos anos na época? Era 2002, eu estava ali com 22 anos. Novinho, né? Acho que 23 anos. você já era militar então antes? Eu saí do quartel, quando eu saí, eu entrei como conscrito, né? A pessoa que entra para se alistar, entrei como soldado, né? E tive a oportunidade de servir a Força Aérea Brasileira, era Comando Aéreo de Treinamento, ainda hoje é BANT, é Base Aérea de Treinamento. Parnamirim, depois eu fui para o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Eu consegui adentrar a área da segurança de uma forma maravilhosa, né? Através do pessoal de Israel. O treinamento que eu exerço hoje é voltado dentro do segmento do pessoal de Israel. Porque assim, Israel é conhecido mundialmente por ter realmente um preparo muito grande. É um né? país pequeno, com desenvolvimento internacional. Então eles conseguiram realmente exportar esse conhecimento para cá, você foi impactado, você começou a aprender também, e você começou a aprender a partir daí. Eu já tinha uma ligação através do livro sagrado da Bíblia, né? Legal. Em relação a essas pessoas, né? Que eu vejo que são pessoas maravilhosas. E tive a oportunidade de conhecer. E vejo que desde tempo outrora esse pessoal está envolvido na parte da tecnologia em termos de segurança. E não é à toa que o país é pequeno, né, e consegue ter uma abrangência internacional em termos de segurança no mundo inteiro. Né? É referência. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com esse pessoal. Depois voltei a Natal, conheci alguns clubes. Né? Mas antes de conhecer os clubes, eu passei pela Academia de Formação e vigilante ali na Feroli. Eu passei 9 anos trabalhando ali, ainda era Capitão Jorge. Legal, nem sei se é um amigo, já é coronel, mas gostaria de mandar um abraço para os amigos lá da Feroli. Fique à vontade. Um lugar onde eu fiz muitos amigos, né? E eu acho que é uma das mais antigas aqui em Natal, né? Me corrija se eu estiver errado, mas como antiga. ela fica ali na Hermes da Fonseca, né? Na Sagrado Filho ali. Isso. então Quem fez esse clube aí foi o Igor Pipo. Legal. Né, junto com o pessoal do Major Jorge, né, que acabou criando ali uma Feroli, que é Ferreira Oliveira, que era do pai do Major Jorge, que era Jorge também. Né? Pessoas maravilhosas, tenho muito apreço por eles. Depois deles eu conheci os clubes de tiro, e depois dos clubes de tiro eu tive a oportunidade de começar a ministrar os treinamentos no conhecimento que eu já tinha do pessoal de Israel. Então hoje o foco principal é atender civis, pessoas comuns que querem realmente ter uma familiaridade interessante, aprender um armamento, saber manusear, saber atirar, e você tem um ambiente voltado para isso, que é o clube de tiro. O clube de tiro Caveira, né? Ele foi fundamentado para que nós levássemos a palavra do Senhor, que é o mais importante. Né? O treinamento ele vem consequentemente, as pessoas que têm o armamento realmente, eles pensam em se proteger, tendo em vista que a quantidade de agentes de segurança pública que nós temos em nosso estado não é suficiente para poder suprir a necessidade da segurança em si, se bem que foram formados mais policiais agora, graças a Deus, isso é importante demais, né? E eu fico feliz de estar na frente do Clube de Tiro Caveira para poder proporcionar para os amigos a possibilidade da pessoa que tem o armamento ter a responsabilidade sobre o gatilho. Mas agora eu vou ter que fazer uma pergunta que naturalmente acredito que deva ter, não vou dizer uma barreira inicial, mas eu digo assim, então vamos lá. Então o Clube Caveira é relacionado a tiro, mas você tem um aspecto religioso muito forte. Como é que é fazer esse elo entre arma, entre armamento, e a Bíblia, Jesus e tudo mais? Então, quando eu estava credenciado pelo Departamento de Polícia Federal como instrutor, que no caso é um avaliador, né, a pessoa que, para quem vai adquirir um armamento de fogo, vai ter duas vertentes. Existe a Polícia Federal, voltado para a defesa, e existe o Exército, voltado para clube, quem adquire o armamento para o esporte. Tá? Mas se exige a avaliação do instrutor credenciado pelo Departamento de Polícia Federal. Então, como eu era credenciado desde 2005, quando chegou 2014, meu credenciamento ali, eu não consegui me destacar para poder fazer ali numa parte escrita,
não passei, hoje também não houve mais, né, o credenciamento. Quem já está credenciado é maravilhoso, é bom isso, né? E quando eu fui descredenciado, porque existe um prazo. Se você faz o credenciamento, existe um prazo para que você se credencie de novo, faça novas provas, né? Entendi. Enfim, como eu instruo as pessoas voltado tanto para o esporte quanto para a defesa, eu quis não mais ser credenciado pelo Departamento de Polícia Federal para ser um avaliador, porque o instrutor credenciado pelo Departamento de Polícia Federal, ele avalia se você tem condições técnicas para poder passar para adquirir o armamento ou não, voltado para a posse de arma de fogo ou porte, ou voltado para o esporte. Tá? Então, em 2017, estavam se matando muitos policiais aqui através das facções. Eu já tinha mostrado à Secretaria de Segurança que existiria ali uma possibilidade de um treinamento mais evoluído, né, para agregar com o treinamento evoluído que os amigos já se tinham, né, e tive essa oportunidade de ser contratado no momento em que eu fui descredenciado para ministrar um treinamento, ver como o senhor fechou uma porta e abriu ali 2, 3 janelas. Né? E para mim foi maravilhoso, porque esse treinamento, esses amigos realmente precisavam, porque eles têm um treinamento voltado em equipe, embarque, desembarque, fazer ali uma incursão, né, para proteger realmente nós, brasileiros, cidadãos, né, que o policial está ali realmente para garantir a lei. E nesse aspecto, como já tinham 21 pessoas mortas pelas facções, em 2017 apenas, eu fui contratado pela Segurança, Secretaria de Segurança, para ministrar um treinamento de técnica de tiro em condições de porte velado, para que as pessoas voltassem para casa melhores, com uma técnica a mais. Né? Então eu contratei um amigo para ele estar ali orando, enquanto eu ministrava o treinamento, e o outro batia foto. Então foi muito bom. Trouxemos dois amigos, né, do estado de Pernambuco, que eram policiais, para ministrar a parte teórica, abrangendo ali a parte do métier, da parte da polícia mesmo, né, o que precisava, a parte logística, regras de segurança, nomenclatura de peça, funcionalidade da máquina, o conhecimento, e a parte prática foi comigo. Isso foi maravilhoso porque veio agregar, né, a segurança. Então você tinha uma pessoa que era voltada a ter esse cunho barra psicológico, barra religioso, para servir como base para tudo que você iria aprender durante o treinamento. Isso. E a gente estava tentando mostrar para eles ali que eles precisavam ficar fortes na fé e não no tiro. O tiro seria consequência, né? Porque ali no livro de Êxodo está falando, através do profeta Moisés, né, que o Senhor visitará até a 3ª e a 4ª geração na iniquidade daqueles que o odeiam. Por isso que é importante a gente ler o livro e ficar ciente que o armamento que nós temos, tanto para o esporte quanto para a defesa, é apenas ali um item a mais. O importante mesmo é a palavra, né? É a palavra. E quando conhecemos os clubes, que a gente passou pelo Marcelo Porpino, o pessoal do CTA, inclusive mandar um abraço para o pessoal do CTA, depois eu acabei entrando no CAT, que é o Clube Asporfiniano de Tiro da Polícia Federal, e faço parte até hoje também, mas são 2 amigos que nós temos, principalmente para o Clube de Tiro Caveira, tanto o CTA quanto o CAT, Pirangi, Macaíba. Eu ia até perguntar, então assim, aqui em Natal então a gente tem uma quantidade interessante de clubes de tiro no qual pessoas comuns, feito eu, qualquer pessoa que queiram praticar. E aí como é que é esse processo para a pessoa? Rapaz, eu nunca tive contato com arma, nunca tirei nada e eu quero chegar lá e ter uma experiência. Como é que funciona? Boa pergunta. O amigo perguntou primeiro se aumentou ali a quantidade. Isso, Bem, em 2012, quando eu conheci os clubes, 2013, quando eu saí da Feroli, eu passei 9 anos lá, que eu conheci os clubes, surgiu a oportunidade de conhecer realmente, aí eu vi que tinha o quê? 6 clubes. Hoje nós temos mais de 40 clubes aqui no estado do Rio Grande do Norte, então cresceu de uma forma avassaladora, né? A gente acredita que o motor ele não tem mais como parar, colocou óleo, ele tem que realmente seguir aí a máquina, né? E as pessoas que estão adquirindo o armamento, você tem 2 formas de você adquirir o armamento. Ou você adquire pela Polícia Federal voltado para a defesa, ou você adquire pelo Exército, né, voltado por um clube de tiro. Então você vai comprar um armamento ou vai conhecer pelo menos o tiro, você tem que ir através de um clube. Então vamos lá. Então digamos assim, eu quero ter uma arma, mas eu quero só ter arma na minha casa. Posse. Então, é um sentido de posse, no qual você pode ter arma na sua casa, você pode realmente ter a questão da legítima defesa, caso alguém adentre na sua casa, você pode desferir tiros e tudo mais, mas também você não pode sair da sua casa com a arma. Você só pode sair, por exemplo, digamos que eu comprei um armamento, fui numa loja,
eu fui lá na Firearms, né? Fui lá e comprei um armamento e pela Polícia Federal, ou seja, para minha defesa, como posse, é uma concessão que nós temos, né? Como posse, eu adquiri o armamento. Se eu quiser conduzir esse equipamento até um clube, eu tenho que pedir autorização à Polícia Federal, que eu acho incongruente, né? Por exemplo, eu peço autorização para aquele determinado dia ou para um curso ou esporádico, eu quero testar o armamento. Existe uma quantidade de guias de tráfego que ela pode emitir por ano, se eu não me engano, são 2. E isso é incrível, porque se a pessoa precisa adquirir a tecnologia com o armamento de uma forma de se defender, se faz necessário que ela vá mais vezes. Pratique, né? Tem que praticar, claro. Aí empurra a pessoa de qualquer forma para um clube. Isso, por um lado, é bom. Entendi. Tá? Porque a pessoa que tem um armamento como posse, se ela quiser trafegar com essa arma para um clube, ele precisa primeiro pedir autorização e a arma tem que ir aqui, a munição aqui e o carregador. Mas na sua opinião, lugares separados, eu vou fazer um paralelo agora com os Estados Unidos, que realmente tem uma população muito mais armada do que a nossa. E lá, querendo ou não, infelizmente a gente tem casos de pessoas que utilizam arma de fogo de grande calibre, né, metralhadoras e afins, e realmente fazem chacinas, coisa do tipo que a gente vê. E aqui é difícil acontecer, mas em compensação, a população bandida, né, os criminosos, estão com armados até os dentes. A gente, enquanto civil que não tem esse acesso, fica aqui, o que é que eu faço? E aí você vai lá e pode procurar a sua arma. Mas você acha que aqui no Brasil ainda tem muito campo para crescer, essa parte psicológica de ter realmente um suporte para você ter uma arma ainda tem muito a crescer? É prejudicial quando é fácil demais, como tem nos Estados Unidos? O que é que você acha esse paralelo entre lá e aqui? É boa pergunta. As pessoas que adquirem um armamento, para você ser um atirador, você tem que provar que não é bandido. Certo? Você tem que provar que não é bandido pela quantidade de documento, teste psicológico, teste de tiro prático na parte que eu tinha dito ao amigo. Você vê um bandido, ele adquire um armamento, atira no helicóptero da polícia, como atirou no Rio de Janeiro. Uhum. Isso não é movimento isso não é movimento, podemos dizer, terrorista. Uhum. Isso é sim Claro. um movimento terrorista. Mas uma pessoa que adquiriu um armamento com um teste psicológico, com a formalidade que ele retirou do documento para provar que não é bandido, com o atirador nosso brasileiro, isso é muito difícil, é improvável de acontecer. Não que não possa acontecer, mas comparar os Estados Unidos ao Brasil, se a gente quiser chegar até lá, nós vamos ter que realmente ter mais liberdade para poder fazer isso. Porque não é porque a pessoa adquirir um armamento que ele vai se tornar maligno. Claro. Entendeu? Se fosse assim... Não, eu tô Não aqui, é? eu quis lhe trazer também, né, que fiz o convite para isso, para que a gente possa desmistificar certas coisas, para você falar a respeito do armamento como um instrumento de defesa e não de ataque. O né? bandido, ele faz o seguinte, ele adquire um armamento de diversas formas. Eu peço sempre aos amigos de clube de tiro que incentivem os policiais chegarem aos clubes para que evite esses bandidos chegarem realmente a adquirir uma forma de, através de segundos, terceiros, de mulheres, outras pessoas, para adquirir um armamento para ele. Por isso que é importante chamar os policiais para dentro dos clubes para poder inibir esse tipo de ação, porque gente mal existe em qualquer lugar. Mas por que iria inibir os policiais estarem presentes nos clubes de tiros? É porque Claro, eles se a podem pessoa, fornecer? vamos lá, existe a pessoa boa e existe uma pessoa que está pensando ali maldade. Certo. Se eu estou vendo que a polícia está ali, o bandido está vendo que a polícia está ali, o bandido não vai. Não vai. Entendeu? Porque o policial, ele consegue ver o bandido. Ele tem uma perspicácia bem Isso. melhor do que nós, seres humanos normais. Uhum. Entendeu? Eles estudam isso. Claro. Então o bandido, ele não quer estar onde tem policial. Por isso que a gente faz o convite para que os amigos chamem os policiais para dentro dos clubes. Porque se não chamar, realmente o bandido ele vai criar sempre uma artimanha de adquirir o armamento e a mídia faz questão de dizer que isso saiu de um CAC. Não saiu de um CAC, saiu de pessoas malignas que chegam a determinados cantos com as suas artimanhas para poder adquirir o armamento e sujar o nome de pessoas Entendi. que prova que não tem nada devendo à lei para poder adquirir uma arma para o seu lazer, Entendi. para a sua defesa, para o Entendi. esporte. Entendeu? Entendi. Porque os clubes de tiro, o Exército ele fundamentou que as pessoas que vão para um clube de tiro, ele vai como um tiro esportista, Uhum. um tiro desportista. Mas o Exército entende também que se você estiver indo para um clube de tiro, para uma competição, né, com o armamento, o bandido pode tomar sua arma. Então, através da portaria, ele liberou que o armamento pudesse ir em condições, diferentemente da Polícia Federal. Se você tem um armamento e pede autorização à Polícia Federal para você ir testar essa arma num clube,
ela pede para que você vá com a arma aqui, as munições em um outro canto e os carregadores em outro. Que não é congruente, entendeu? Com a nossa realidade. Porque você acaba tirando a eficácia de algo que você... O correto é que você tivesse todo o conjunto, porque caso você precise usar, ela está à disposição. Eu acredito que a Polícia Federal, ela acredita que existe o policiamento ostensivo a todo momento e todas as horas, que dá a condição do cidadão realmente sair. Por isso que ele está acreditando que não, quando você vai para o clube de tiro, você pede autorização a gente, a Polícia Federal emite para você uma guia de tráfego, aonde você está andando, onde não tem violência e ninguém pode tomar a sua arma, principalmente da forma que eles faz com que o cidadão que tem um armamento como posse vá para o clube. Por exemplo, sua arma vai aqui, num lugar, num case, certo. As suas munições vai no porta-luva, e é tudo separado. E o cartucho vai na mala, sei lá. Ou em algum canto separado. Entendi. Porque se a pessoa for pego com armamento, com munição na câmara, por exemplo, mesmo com uma guia de tráfego, né, para conduzir, entendi. Ele não pode reagir. Entendeu? Ele tem que fazer o seguinte: toma, bandido, leve a minha arma. Eu tenho as munições ali. Tá lá, deixa eu abrir aqui a mala do cara. Eu acho que entende dessa forma aí. Então vamos lá. Então digamos que eu tenho a posse, eu posso ter na minha casa e posso praticar no clube de tiro. Consigo a guia, vou transitar, um bandido vem e na moto, por exemplo, vem lá, bate no meu vidro, eu não posso sacar a arma e revidar. Não pode. Entendeu? E isso vem através do plebiscito de 2005, onde o plebiscito é uma das 3 maneiras que se faz com que a pessoa tenha a voz direta, né? Que o povo tenha, né? Que o povo tenha através do capítulo 14 ali da Constituição, voltado para a situação política. Né? E o plebiscito, em 2003, 2005, eles fizeram uma pergunta para a população: se vocês queriam ter a arma de fogo ou não. Então 65% da população falou que quer ter a arma. Entendeu? Mas o governo atual daquele tempo, acho que tem até uma matéria aqui. É porque assim, você dizer que é permitido é muito cômodo, mas você tem que criar um ambiente que seja fácil ser permitido. Com documentação, com licença. Aí eu não sei se naquela época se colocou tanta burocracia a ponto de ser impossível você conseguir ter uma arma. Eu acho que pode ser um pouco disso aí também, né? Assim, na prática, na teoria ali, quer dizer, na teoria era permitido, mas na prática acabava sendo impossível por conta da burocracia. Eu acredito que pode ter sido isso aí. Você pode até olhar, você fica à vontade. Não, o plebiscito aqui, ele falou o seguinte: isso aqui é uma matéria da Veja, tá? Isso aqui está para todas as pessoas conseguirem ver, não. Isso aqui não é ilusão, isso aqui é uma matéria de 2014. Está falando: o plebiscito é a arte de iludir. Napoleão, Hitler, Mussolini, Chaves, Evo Morales, Lula e agora Dilma no tempo, né? Quando o objetivo é levar o povo ao auto-engano e o truque clássico de convocar um plebiscito. Só que o plebiscito está falando aqui pela Constituição Brasileira de 1988, prevê no artigo 14 do capítulo dedicado aos direitos políticos que o povo poderá exercer a democracia através de 3 maneiras: plebiscito, referendo e iniciativa popular. E nenhuma dessas aqui foram respeitadas até hoje, infelizmente. Entendi. Então aí é o seguinte: naturalmente que partindo para esse campo político, a gente teve uma crescente muito grande no número de posse e tudo mais com o governo Bolsonaro. A partir que ele começou a assumir, e ele sempre foi muito claro, até porque ele é militar, é capitão, tudo mais e tal, ele sempre foi claro com isso. Tem pessoas que são contrárias. Eu, particularmente, eu gosto de dar a liberdade à pessoa. Ninguém é obrigado a ter, como também ninguém é obrigado a não ter. E ele melhorou essa condição da pessoa que tem o interesse, vai lá e tem sua arma. E existem números que comprovam que uma população armada, ela tende a ser melhor defendida, ela consegue se defender melhor e, consequentemente, homicídios diminuem, roubos e tudo mais. O senhor acredita nisso aí também? Eu acredito. Se eu tiver com o meu armamento aqui, você com o seu aqui, entra agora aqui um monte de pessoas. Agora você vai roubar. Eu acho que fica mais difícil para essa pessoa. O intuito nosso realmente, para quem tem um armamento, não é sair na rua e querer atirar, não. Ali é como se fosse um parque de diversão, cara. Eu acho que no tempo que nós éramos crianças, quem foi que não brincou ali de polícia e ladrão? Tem pessoas que queriam só ser ladrão. E tem pessoas que queriam ser só polícia, entendeu? Mas era uma parte ali do divertimento que nós tínhamos em tempo outrora, que a gente poderia brincar. E hoje a gente pode ir para o parque de diversão, que é chamado Clube de Tiro. Eu, particularmente, posso falar dessa forma, porque quando eu chego lá eu me sinto confortável.
né, entre amigos ali, que não você consegue ver como uma competição de tiro, por exemplo, num brasileiro de handgun, como eu fui, eu até fiquei surpreso, porque existe o IPSC e o tiro defensivo. O IPSC é a Confederação Internacional de Tiro Prático. Certo. Você trabalha ali velocidade e existe a Confederação Internacional de Tiro Defensivo. Eu me espelho mais no tiro defensivo. A pessoa que vai para uma competição de ambas confederações, você consegue perceber ali que tem mais de 300 pessoas. E nenhuma ali atira um no outro. Usam todas as regras de segurança, todos estão armados. Às vezes um com 3 armas, outros com 4. Entendeu? Onde ele pode tirar uma arma do seu acervo para poder proteger a arma. Ele não vai proteger nem a própria vida. E essa situação nossa, que o amigo falou do presidente Bolsonaro, nosso amigo presidente Bolsonaro, ele evidenciou os clubes de tiro. Entendeu? Porque a lei já se tinha, que é a lei do desarmamento. E a lei do desarmamento, ela implica dentro da situação que estava falando aqui, ó, o Evo Morales, o Hitler, Mussolini, Chaves, todas essas pessoas aqui tiveram a oportunidade de desarmar o povo, né? E com a pergunta do amigo aqui, para a gente fechar essa pergunta que o amigo fez, se nós estivermos desarmados dentro da nossa casa, seria melhor ou pior para o bandido? Ou seja, a gente já sabe responder isso. Você ter o direito da sua autodefesa é maravilhoso. Por exemplo, você tem um porte de arma de fogo, é diferente de uma posse. O porte, Quando você tem você pode se locomover mais facilmente. Pode se locomover para qualquer canto. Isso ainda tem a Discricionariedade? isso do delegado superintendente, se ele vai dar o território para você só no estado do Rio Grande do Norte ou em outros estados. Esse ato discricionário, ele faz com que amarre a pessoa. Eu vou dar um exemplo de muitas pessoas que são lojistas, que têm suas armas, têm o porte de arma de fogo, as suas lojas, e ele não pode sair daqui. Estipula-se um raio. E isso trabalha um raio para que entendi. ele vá, não, só fique no Rio Grande do Norte. Aí quem é do Rio Grande do Sul, fica só no Rio Grande do Sul. O superintendente da Polícia Federal de Brasília entendeu que se você tem um porte de arma de fogo é porque você tem realmente a efetiva necessidade de ter o equipamento para se defender. Entendeu? Mas não, só posso me defender só no meu estado. Entendi. Entendeu? Ou seja, está tentando amarrar de uma forma que as pessoas não possam usar o seu armamento, porque a pessoa vai fazer uma cagada, desculpa a palavra, fazer uma cagada em outro estado. Rapaz, a responsabilidade é da pessoa que está com a arma. Entendeu? A pessoa que tem o armamento, que vai fazer besteira, ele tem que ter a responsabilidade e ser punido por isso. Entendeu? E não deixar a pessoa fazer uma besteira. Por exemplo, ele foi fazer uma besteira, o policial federal estava numa conveniência e atirou em algumas pessoas. Aí a Polícia Federal é culpada disso? É porque você pode manchar toda uma cadeia de pessoas, toda realmente uma reputação de uma entidade por conta de uma pessoa que teve algum problema. Por isso que a pessoa que tem que ser punida e não uma corporação. Uma corporação. A gente vai colocar a culpa na Polícia Federal porque o policial federal atirou em alguém. Não pode fazer isso, tem que culpar a pessoa que está ali realmente fazendo a besteira. E como é que a parte psicológica, digamos assim, tanto dos... Eu sei que você não é psicólogo, mas você acaba lidando com pessoas e tem tanto as pessoas que atuam, que não é fácil. Eu imagino, me coloco no lugar. A gente, leigo, assistindo esses filmes de guerra, que eu particularmente eu gosto muito, eu me coloco num lugar e vejo, cara, uma guerra, subir uma favela, empreender bandidos, é uma atitude de heroísmo gigantesco, mas também a parte psicológica pesa muito. Então você, como ex-militar, que está nessa área também, essa parte psicológica de quem atua nessa área também, poderia ser melhor abordada? Como é que é? Teve o pessoal da Polícia do Rio de Janeiro que convidaram até o pessoal do STF para ir fazer uma visita com eles nos morros, nessas abordagens, para ver se eles se sentiriam confortáveis e ver a disparidade do confronto armado da polícia com o bandido. A quantidade de arma que esse pessoal tem em relação à polícia. É totalmente desconfortável. Essas pessoas que sobem os morros vão lutar contra as pessoas que querem nos prejudicar como cidadão. Essas pessoas são heróis, cara, os policiais. Eu tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que é muito cômodo a gente aqui nesse estúdio, que está aqui ar-condicionadinho, tranquilo, ficar só apontando o dedo e dizer que está certo. Porque assim, a gente sabe que tem um viés ideológico também na mídia que acaba... Como é que você vai achar ruim um confronto de tiros entre bandidos e policiais no qual nenhum policial foi morto? Cara, sendo bem sincero, se for para alguém morrer, eu prefiro que morra um bandido. Na realidade, a polícia ela tem treinamento.
Exato, essa questão Entendeu? também do A treinamento, polícia sabe? tem o treinamento. Tanto que eu vi alguma reportagem, me corrija se eu estiver errado, no qual ele fala que o policial ele se torna mais frágil quando ele está sozinho. Quando ele está realmente no ambiente, com a equipe, com a corporação, fardado naquele ambiente, ele é muito mais seguro porque existem técnicas que são feitas, né? Isso, Então e tem um existe pouco... procedimentos, né? Isso, Existe exatamente. procedimentos, aí fica melhor para o policial, né? A quantidade de volume de munição que o bandido tem, o policial ele pode ter pouco, mas com técnica ele consegue superar, consegue surpreender. É uma eficiência maior, né? Uma técnica mais bem apurada, melhor, né? bem melhor. Entendi. Eu vejo o seguinte, a pessoa que tem você cidadão de bem, não deve à justiça, gostaria de adquirir um armamento, faça de tudo para você conhecer um clube, tenha responsabilidade com os atos que você tem com o armamento, né? Dentro dos clubes de tiro não se faz apontamento com armamento para nenhum lugar que não ofereça segurança. Então existe toda uma regra de segurança ali para quem vai adquirir um armamento, né? A diferença da pessoa que está em casa, como posse de arma de fogo, para a pessoa que vai adquirir um armamento estando num clube, são poucas. Psicologicamente falando, as pessoas chegam no nosso clube, ela chega ali, vê aquela caveira, às vezes a pessoa já chega ali se achando invocada, e nós colocamos essa caveira aí para as pessoas que chegarem ao nosso clube, psicologicamente já falando, para lembrar que somos só aquilo. Porque no mundo do atirador, nós somos muito vaidosos. Entendeu? E essa vaidade faz com que as pessoas às vezes nem cheguem no clube. E as pessoas que estão chegando nos clubes ou estão adquirindo armamento é pela quantidade de violência que se está instalada em nosso país. Ou porque ela sofreu uma violência grave Também. e não quer que aconteça de novo, ou teve na iminência, né? Às vezes você conhece alguém que foi assaltado, um arrombamento na sua casa, né? Invasão com um veículo, por exemplo, que acontece muito, né? Você está saindo com um carro, a pessoa vai lá, invade seu carro, entra com o carro, faz o rapa na sua casa e você fica de mãos atadas, né? Possa ser que seja só para tomar uma cerveja, né? Também. A gente viu pessoas aí dizendo que essas pessoas vão assaltar só para tomar uma cerveja. É verdade. E o trauma que a pessoa fica, É cara, verdade. com o psicológico que o amigo falou, como é que você fica? A pessoa com a arma no seu rosto, É verdade. apontado o dedo já no gatilho. Aquelas pessoas ali, existem diversos tipos de assaltantes. Existe aqueles que vai de supetão, existe aqueles que vão ali muito doidão, existe aqueles que têm o planejamento, existe aqueles que estudam da onde vai ter o assalto, então, e existe aqueles que vai só tomar uma cerveja e atira na pessoa e ainda rouba o celular só para tomar uma cerveja. Então, existem diversos tipos de ladrões, cara. Quem tem o armamento fica mais fácil de você estar seguro, né, a sua residência, né, quando você começa a implicar tendo mais pessoas ao seu redor, fica mais difícil de você utilizar o armamento. Entendi. A responsabilidade de uma pessoa que chega, por exemplo, em um clube de tiro, ele tem que saber ali o raio até onde uma munição ela pode ferir alguém. Provavelmente possa ser que essa preocupação realmente ela seja muito pertinente. Por isso que deveria se exigir que as pessoas que antes de ter um armamento tivessem curso, para que se porventura você efetua um disparo e fora do cenário essa munição saia, ela vai até 1000 metros para matar uma pessoa. Então existe o raio do alcance útil, alcance máximo, alcance de precisão. Então a pessoa que está adquirindo o armamento, se ela tiver consciência do que ela está fazendo, do que ela está adquirindo, fica mais fácil de você obter o armamento e você conseguir trafegar, né, e ver menos violência. Entendi. Mas vamos lá, aí eu tenho interesse, chego no clube de tiro, eu posso atirar de forma esportiva, pego alguma arma e atiro lá naquele ambiente, voltado para aquilo ali, e depois eu posso ter instruções para eu ter uma arma posteriormente. Então você tem esse trâmite. Como é que é o tempo disso, custo, como é que funciona para a pessoa, tipo, eu tenho interesse, como é que seria? São dois fatores aí que o amigo perguntou, vou englobar as crianças também, tá? São dois fatores que a ministra, primeiro ela colocaram lá uma possibilidade de pessoas chegarem no clube e não poder mais atirar. Isso foi vetado, porque se, de acordo com a conversa que nós começamos aqui, se você tem uma arma como posse de arma de fogo, você vai ficar com aquela arma obsoleta? Você vai treinar aonde? Então não pode parar o tiro recreativo, como quiseram parar agora, e foi vetado que não se pode parar. É como nós tínhamos falado, colocou a lenha ali na fogueira a respeito para o armamento, só vai aumentar. Não tem como diminuir. Se todo mundo está preocupado com a violência, todo mundo está adquirindo o armamento, é exigido realmente que a pessoa tenha uma responsabilidade sobre o gatilho. Entendeu? Mas, por exemplo, as crianças estão de uma forma aí vetadas de atirar em clube,
né, desde que se tenha, judicialmente falando, a pessoa tenha uma autorização. Porque quando vai para uma competição, as crianças aqui no nosso país, eles querem evitar que as crianças vá até para uma competição, onde você vê que a Confederação Internacional de Tiro Prático, que nós tínhamos dito aí, PSC, ela permite crianças atirarem com 380, com 9 milímetros, criança de 12 anos, entendeu? Se torna uma forma profissional? Se torna uma forma profissional, porque você está dentro de uma confederação de tiro, ou dentro de uma federação de tiro. Entendeu? Onde envolve ali a situação de você competir, trazer medalhas, realmente torna-se profissional. Mas o nosso país, eles querem vetar as crianças de adquirir essa cultura. E eu acredito que nós não possamos proibir, assim como quiseram proibir a forma do tiro recreativo, não tem como. Como é que vai fazer com as pessoas que adquiriram o armamento como posse de arma de fogo? Ele não vai poder chegar? Bem, eu cheguei, eu quero apenas fazer um tiro ali no clube e depois me tornar um CAC, um caçador, atirador ou colecionador. Eu posso fazer isso? Pode. Você pode chegar num clube, tem clubes que têm mais facilidade de você chegar e atirar, tem clubes que exigem a identidade ou antecedentes criminais. Por exemplo, no clube de tiro Caveira, para a pessoa fazer uma visita lá, ele tem que fazer uma consulta prévia. Ele não pode apenas chegar lá e atirar, entendeu? Eu acho isso daí é uma faca de dois gumes. Traz um benefício para o clube? Traz. Mas pode trazer pessoas que, porventura, já têm aí antecedentes criminais. Nós já pegamos pessoas no nosso clube já com antecedentes criminais, tivemos que desvincular essa pessoa do nosso clube. Entendi. Entendeu? Onde a gente fez a busca ali, não conseguimos ver. Entendi. Por sigilo. E toda pessoa que é condenada, eu até citar aqui o doutor Henrique Baltazar, numa aula que ele estava dando, ele estava dizendo para todas as pessoas que quando a pessoa tem um processo e ele é finalizado ali, ou está em trâmite, ele é público. Ele não está em sigilo. Exato. Mas nós conseguimos pegar pessoas no nosso clube que tinha já acontecido situações exorbitantes com ela em termo criminal e a gente não conseguiu pegar. Entendi. Entendeu? Então se faz necessário fazer um cheque. As pessoas que quiserem conhecer os clubes, aproveitem para conhecer, isso é maravilhoso, né? Tem pessoas que vão ali, se identificam, tem filmes que você assiste, você se identifica. Cara, não, né? filme é algo que particularmente eu acho bom, principalmente quando eu vejo filmes que contam histórias baseadas em fatos reais. Aí é o que eu acho bacana, a Snap Americano, aí Resgate do Soldado Ryan, aí tem vários filmes que eu acho fantástico, tanto antigos quanto novos, mas que mostra a questão do heroísmo, que eu particularmente eu tiro fã. Eu tô com meu filho na rua, passa alguma viatura, eu baixo o vidro, peço pra ele dar tchau, dar legal pros caras, porque, meu irmão, o cara tá servindo. Tá servindo a pátria. Entendeu? Eu acho isso muito bonito e assim, eu fico um pouco indignado quando eu vejo comentários de pessoas denegrindo as corporações, como se fosse tudo farinha do mesmo saco. Às vezes você pega um policial que é corrupto, um policial que se tornou bandido. Acontece, como qualquer profissão. Médico, advogado, engenheiro. A gente vê que com tudo. o Cristo ali, ele andou com 12:1, não é? Você viu ali diversos aspectos ali bíblicos que tem. Em todos os lugares existem pessoas com a boa índole e a má índole. Em todos os lugares, né? Esses amigos policiais aí são os nossos heróis, cara. São as pessoas que estão ali na linha de frente ali para poder manter ali a paz, né? Cara, mudando o assunto aqui só para essa parte do treinamento. Você, pelo que eu vi do que você me mandou aqui, você participou de treinamentos no exterior, Israel, acho que na Suíça. Eu vi, foram 2 países que você colocou. Eu recebi um convite, né? Eu recebi um convite para ministrar um treinamento lá em Frankfurt. Na Alemanha. Na Alemanha, né? E quando eu fui, eu não sabia dar nem boa noite. Caramba, aí eu liguei pro amigo Gustavo, ele falou, e aí, Pires, já, guten Abend. Eu falei, o que foi, meu irmão? Pô, você tá sabendo dar nem boa noite. Eu falei, ainda não, eu cheguei aqui agora. Mas eu fui, na cara e a coragem, minha filha tinha acabado de nascer, e esse convite, para mim, foi maravilhoso, foi uma porta de entrada, assim, para o tiro internacional. De lá, eu ministrei um treinamento lá na Academia Internacional lá de Guarda-Costas. E quando saímos de lá, surgiu a possibilidade de nós irmos na Áustria. Legal. Para ministrar um treinamento lá. O pessoal gostou, Viena? eu falei, fomos lá. Depois a gente foi em Liechtenstein. Isso. Depois nós fomos lá para a Suíça. Legal. Para ministrar um treinamento. E voltamos para Frankfurt. Cara, e como é que é o cenário de comparação entre esses países que você frequentou e o Brasil? Há Boa uma pergunta, distinção cara. grande, é pequena, como é que é? Há algo muito espaçoso, assim, entre um país e o outro. Pelo quê? Eu vou falar pela violência. O nosso país, né, nós brasileiros, a quantidade de violência nossa aqui que tem em relação a outros países é muito mais abrangente.
entendeu? Eu fazia parte de diversos grupos aqui, diversos grupos de amigos, né? E de vez em quando a gente abre aqui um grupo, tem ali um ato violento. E isso em 2015, e os amigos lá em Frankfurt, mostra aí como é que é a violência lá no Brasil. E eu tentando dizer, não quero mostrar, não quero só focar aqui no treinamento. Porque tudo que eu falava para ele era treine, toda hora treinamento, né? Uhum. Precisamos treinar, toda hora era isso. Certo. Se eu não estava na academia, eu estava ali treinando, estava fazendo um desenvolvimento, escrevendo alguma coisa, montando um vídeo. E eles até que eles insistiram tanto que eu mostrei. Quando eu abri o grupo, aí eu vi ali uma cabeça, cara, fincada ali numa estaca, numa igreja. Eu falei, caramba, os caras, depois desse dia, aí os caras perguntaram, isso é no Brasil? Eu falei, é do Brasil. Pronto, depois desse dia o pessoal lá mudou comigo. Agora uma questão. Eles mudaram no sentido de ficarem com medo de mim, cara. Sim, acho que pelo entender e saber o quanto que você já passou por conta da violência daqui, mas você acha que um respeito maior ou Rapaz, medo? eu acho que eles ficaram com medo ali, como se eu fosse um bárbaro, sabe? Diferente. Entendi. Entendeu? Com armamento na mão, então é... Aí dá aquela pressão maior. Mas É. há algum tipo de preconceito? Não, de forma né? alguma. Não, Não, é muito normal. pelo contrário, né? Não, é meio normal. É, muito pelo contrário. Eu fui muito bem recebido. É porque assim, querendo ou não, a Europa como um todo, eu morei lá durante um tempo e tem um certo... Às vezes eu não digo nem preconceito, mas eu digo mais ignorância. Às vezes certas pessoas lá, a falta de conhecimento daqui, às vezes faz com que elas façam perguntas idiotas, entendeu? Aí essa questão toda. Mas assim, você acha que os militares de onde você frequentou estavam tão bem, piores, melhores do que os do Brasil? Bem, eu que servi em 1998 e vendo a tecnologia estrangeira, nós estamos mais abaixo. Entendi. Estamos mais abaixo, né? Mas com essa possibilidade, né, do país crescendo, a pátria aí sendo desenvolvida, a tecnologia está melhorando, Entendi. o treinamento está ficando melhor, Exército, Marinha, Aeronáutica está bem melhor em relação ao tempo de 1998 no que eu servi. Não, claro, eu pergunto assim porque assim, a gente enquanto leigo não sabe. Só sabe quando acontece algo mais grave. Isso. Então, por exemplo, a gente não tinha noção do que se passava na Rússia e na Ucrânia. Até Era começar, de fato, uma guerra. E aí se começou a disseminar informação, uma coisa era fake news, outra não era, aquela coisa toda, aquela mídia. A guerra ainda está rolando, mas não tem mais aquele cenário de notícias como estava naquele período. Mas o que se constatou foi que o seguinte, nem a Rússia era tão forte assim, e nem a Ucrânia era tão frágil assim também não. Até porque ela conseguiu resistir. Perdeu alguns territórios e tudo mais e tal. Mas o que me chamou a atenção foi esse poderio bélico que a Ucrânia passou a ter com a ajuda de outras pessoas. E o armamento fez com que, mesmo que o exército russo gigantesco não tivesse a mesma eficácia que teve na invasão perante a Ucrânia. Então o armamento fez uma diferença gigantesca nisso. É, a tecnologia, se nós colocarmos aí, até mesmo no YouTube ou no Google, colocar países bem mais preparados, belicamente falando, né? O nosso país, eu acho que ele deve estar em 5º lugar, em 7º lugar. A tecnologia, eu vou falar do Iron Dome, por exemplo, lá em Israel, quando surge um míssil ou um rocket vindo da Palestina, automaticamente o soldado ele tem que apertar o botão para poder subir outro, para poder detonar lá em cima o outro míssil. Para evitar que Isso lá só vai cair só os destroços, mas determinado tempo eles estão para se esconder. Então só por aí a gente tira a tecnologia, por exemplo, a Marinha Americana. O pessoal já está desenvolvendo ali um tiro supersônico. um tiro de som. De som, que acaba com outro destroyer que está lá na frente. Entendeu? Então são tecnologias totalmente diferentes da nossa, mas o nosso país ele não está atrás da parte da tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Nós estivemos agora, eu tive a oportunidade junto com os instrutores Caveira que fazem parte do nosso clube, de poder auxiliar o Exército, a Aeronáutica, no treinamento eficaz, né, da tecnologia com o equipamento, né? Porque esses treinamentos voltados mais definido, mais preparado, ele é voltado mais para as forças especiais, né? As forças especiais ele tem uma tecnologia com desenvolvimento, com um armamento muito mais abrangente do que quem apenas entra no quartel para poder servir. Você tem ali o primeiro contato imediato com o armamento, o conhecimento do armamento que você está atirando, mas tecnologicamente o nosso país está bem inferior em relação ao estrangeiro. Entendi. E você falou aí de táticas especiais, de grupos especiais, aí a gente teve naturalmente o BOP como figura
muito conhecida com os filmes e tudo mais. Aquilo ali tudo é verdade? É daquele jeito? Tem aquela dificuldade de você se tornar realmente um policial do BOPE? Aquilo ali já é melhor do que foi retratado? Você tem... No nosso país nós temos aí diversas frentes de forças especiais. Vai falar aí pelo Exército, os comandos, você tem o COT da Polícia Federal, você tem a Rota de São Paulo, a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, você tem o BOPE do Rio de Janeiro, que abrange todo o país. Nós temos várias frentes de forças especiais maravilhosas, nenhum ali é melhor do que o outro. Cada um para uma zona, zona diferente de conflito, entendeu? Então cada um tem a sua especialidade. Nenhum é melhor do que o outro, mas todas essas forças especiais, ele tem ali uma preparação maravilhosa para aqueles guerreiros, né? Inclusive, nós estamos indo aí na W2C, que é um evento que tem uma conferência mundial de combate urbano, todos os anos se tem. Inclusive, gostaria de mandar um abraço ao nosso amigo João Sansoni, um forte abraço, meu amigo, o pessoal da Stan também, que vai ter amigos ali internacionais, amigos ali que são referências na OTAN, são referências em desenvolvimento antiterrorista, entendeu? E vão estar junto nesse assunto que assim, é complicadíssimo. Então, assim, de um passado recente, naturalmente teve o 11 de setembro como, digamos assim, ápice, acredito eu, de terrorismo, e de lá para cá tiveram acontecimentos que foram realmente tendo, né? Teve aquela bomba lá no estado de França, e aí tiveram outras coisas. Aqui, acho que a violência é tão grande que até atos terroristas acabam não tendo com tanta frequência, né? Então, assim, a gente tem bandidos que frequentemente... Então, assim, terrorismo é algo que não tem aqui ou tem? Ou existem realmente atos que são isolados e que podem se remeter a terrorismo? Bem, eu vejo um terrorismo esse aqui é um terrorismo. Isso aqui que a gente acabou de ler da Veja aqui, esse plebiscito, esse aqui é um terrorismo. E o terrorismo é você fazer com que o nosso país não se desenvolva. Isso aí já é um outro terrorismo, entendeu? Existem pessoas falando de coisas boas, e existem pessoas que querem o tempo todo querer falar do que é mal. Um terrorismo, isso é um pensamento pessoal, tá? Você chega agora na sua residência, aí você está vendo ali um ato de lascívia dentro de uma TV, onde está sua filha e sua esposa. Aí está ali, quando você chega e olha para a cena, olha sua esposa, a criança, aquela cena. Isso já é o terrorismo. Entendi. Entendeu? Em termo de bomba, em termo mais técnico, o ato terrorista mesmo, que é o ato realmente desgraçado de falar, né? Eu não tenho conhecimento para poder falar. Né? Eu digo mais pelo preparo, né? O preparo antiterrorista a gente acaba não tendo, como você falou, existem várias forças especiais, para cada propósito. Mas o nosso país ele tá se preparando para isso. Tem várias frentes aí, como eu tinha dito para os amigos, voltado para isso não acontecer. Inclusive foram pegos aí pessoas aí em estado brasileiro aí com esse cinturão para explodir, entendeu? Então são situações que são boatos que chegam, informações e pedacinhos que você consegue realmente ver que o nosso país, se a gente não tiver cuidado como se está tendo, realmente isso vai acabar entrando aqui. E tomara que não, né? Nós estamos num país abençoado, pessoas tentando lutar para que isso não aconteça, e várias frentes de forças especiais treinadas para poder exterminar esse tipo de situação antes que aconteça. Algo que eu acho interessante, dá para a gente ter um conhecimento também de defesa pessoal, sem propriamente dito assim, eu digo assim, de práticas. Eu digo isso que teve, frequentemente, eu assisto muito podcast, gosto muito de podcast, e o delegado da Cunha, que ele é muito conhecido nacionalmente também no YouTube, ele faz vídeos e tudo mais, ele fala sobre essa questão de que você pode utilizar técnicas de defesa pessoal, mesmo sem ter a arma, mas que você possa se proteger, seja no sinal de trânsito, seja alguma prática em casa. Isso também engloba tudo que você fala também nessa questão de treinamento, ou é outro cenário? Ótima pergunta. Quando você fala das mãos vazias, que é o karatê, não é isso? É a arte das mãos vazias. Ou você vai para o Kung Fu, um Krav Maga. Quando eu era criança, eu pensava que dava certo as mãos vazias contra a arma de fogo. Depois a gente começa a ficar com os cabelos brancos, a gente começa a cair. Isso, já começa a já não ter mais cabelo. A gente consegue compreender que a força do armamento, ele só pode ser defendido com outra arma. Entendi.
entendeu? Essa situação de uma mulher estar numa situação, por exemplo, um Krav Maga da vida, a pessoa pega essa defesa pessoal e utiliza contra pessoas que querem molestar Certo. crianças, mulheres, para você ver que no Estado de Israel, no país propriamente dito, as mulheres lá, elas são eficazes na parte do Krav Maga, para não deixar o homem encostar na situação real. Então, Entendi. elas são treinadas para isso, porém tem a arma também. Mas é isso que eu ia falar, numa situação, entre aspas, de 1 para 1, sem arma e o outro sem arma, aí ela consegue se sem arma defender. eu consigo Né, compreender. isso, ela consegue se defender, mas realmente com armamento fica muito difícil, tudo bem. Mas para uma pessoa no seu dia a dia, existem coisas que ela pode fazer para evitar certas situações de violência, digamos assim, Vitor, se você estiver no trânsito, estiver no sinal, não chegue e fique parado com o seu carro no sinal vermelho, vá freando até lá. Eu digo assim, coisas que às vezes a pessoa não tem o entendimento, mas com um pouquinho de técnica consegue evitar uma situação de violência, entendeu? Isso entra também nesse cenário ou não? Em hebraico isso é chamado magdim, é de você antecipar uma suposta ação que possa acontecer. Isso mesmo no carro, você tá no sinal ali, tá vermelho, ficou verde. Só que não deu tempo, tá ficando amarelo. E tem gente que de moto quer chegar mais lá na frente, tem gente de moto que vai ficar mais atrás. Quando você está com armamento, você tem um tipo de pensamento. Quando você não tem o armamento que chega lá na frente, no sinal ele ficando, tá amarelo, você já fica amedrontado, você já fica com outro tipo de pensamento. E se você tiver com armamento, você está com sua família, você está com criança, eles têm ali o procedimento de como agir após uma situação eles real. sabem, por exemplo, há um treinamento também perante as outras pessoas. Digamos assim, eu tenho um filho de 3 anos, minha esposa nunca também tocou numa arma. Então assim, eu teria que ensiná-los também a agir de determinada forma, caso algo aconteça, para que eu venha utilizar uma arma de uma forma mais tranquila? A primeira coisa que acontece é a reluta, né? A pessoa nunca foi para isso, nunca gostou de armamento, agora está forçando a gente. Não é nem forçar, eu acredito que a pessoa que tem um armamento, ele não é 100% toda hora. Certo. No trânsito, na rua, no dia a dia, não é 100%. Né? Então, a pessoa que está no nosso lado, nos acompanhando, ou vendo aquela cultura de familiarizar-se com o equipamento, é importante que a pessoa tenha técnica, tenha o conhecimento. Entendeu? Vou dar um exemplo, minha esposa. Eu posso falar que ela não tinha afinidade com armamento, mas eu a convidei para poder fazer o treino, gostou do treino. Hoje ela dá aula de armamento, né, ainda vende arma. E ainda fica puto com você quando você não faz alguma coisa. Ainda é diretora do clube, entendeu? Tá vendo, e quebrou um paradigma, né, principalmente na parte psicológica, onde as pessoas acham que o armamento mata. Como você mesmo falou no começo, se eu utilizar esse celular aqui realmente para determinado fim, realmente eu vou matar esse copo. Né? O armamento ele só atira realmente com a força muscular do atirador. Entendeu? É claro que pode provocar acidente, por isso que tem as regras de segurança, as nomenclaturas de peça, a funcionalidade do armamento, entendeu? O comportamento da pessoa, regras de segurança. Como é que você faz para poder chegar num clube? Você chegou num clube, tem um armamento. Você chegou num clube e você está velado com uma camisa. Você vai ter que ir na caixa de areia. Existem diversos tipos de procedimento. Numa situação real com a minha família, como é que ela faria? Como nós não sabemos. Então, aí você engloba isso também? Eu digo assim, você tá numa farmácia, vai ter um assalto, pô, vai pro chão, vai ali pro canto, fica não sei o quê. Tem esse pensamento também? Tem esse feeling aí, a pessoa já vai matutando quando ela vai chegando nos cantos, né? A gente não consegue prever. Isso, assim, não 100%, mas você fica naquela, né? Porque quando você consegue perceber uma situação dessa daí, não só tem aquela pessoa. Claro. Tem gente lá fora, entendeu? Tem mais 5 pessoas, por exemplo, tem amigos que estiveram dentro de uma farmácia, quando perceberam que mandaram a criança e a esposa sair, que a criança deu um grito, o cara lá de fora falou, não sai ninguém, fica aí. Então, como nós faríamos? Nós não temos como prever, entendeu? Por isso que é importante que a gente tenha realmente aí o respeito com o armamento, né, da forma que ela é conduzida, e instruir as pessoas que estão no nosso lado, principalmente no controle da conduta com o equipamento. Então, é isso que eu penso muito, assim, tá... O que é que eu faço? Estou numa farmácia, entrou um bandido, foi lá no balcão e tal. Eu finjo que não existo, eu tento revidar, eu me escondo, né? Tem essa coisa que você fica sempre se pensando, né? Eu já sofri um assalto no stand de vendas uma vez, eu fiquei inerte, eu dei muita sorte que... Cara, o meu celular ele tava desse jeito assim, em cima do negócio, o cara cegou, não viu,
pegou o relógio, pegou das pessoas e tal, não viu meu celular foi o único celular que ficou de todo mundo, a gente conseguiu chamar a polícia, foi na delegacia, levaram chave de carro e tal. E eu fiquei pensando, cara, o que é que eu faria se eu tivesse uma arma, se eu tivesse mais conhecimento, se eu tivesse técnica, porque eram dois gaba que, não, sendo bem sincero, não tinham técnica nenhuma, só entraram aqui com arma, não sei nem se estavam com arma de verdade, porque não tinha certeza, podia até ser de brinquedo, e não sei, e saíram andando como se nada tivesse acontecido e tal. O que é que você sugeriria? Isso são muitas perguntas que me fazem, eu digo logo, cara, não sei. Nós só sabemos no momento. Eu vejo muitos grupos em WhatsApp dizendo, eu faria assim, esse cara foi muito mole. Meu irmão, nós não sabemos. A gente só sabe na hora. Por isso que a gente tenta treinar. Tem que ter treino. Uma pessoa que tem um armamento, eu insisto que tenha treino, tenha-se responsabilidade com o armamento. Uma vez o nosso presidente da República, ele falou, você não tem que comprar o seu celular ou qualquer objeto que você tenha. E eu até fiquei feliz quando disse isso. Você não tem que estar preocupado se alguém vai lhe roubar. Você não trabalhou? Você não tem direito àquele material que você comprou, trabalhou pra caramba, tem direito ao material, tem que estar preocupado se alguém vai roubar. Ou seja, não é o pensamento que nós queremos ter daqui pra frente, entendeu, cara? Diferentemente de outras pessoas que entraram para dizer que a pessoa que vai roubar um celular é só para tomar uma cerveja. O trauma que essa pessoa fica, como você ficou, quantos dias você ficou sem dormir, cara? Com certeza. Entendeu? Só aí existe. Nós trouxemos até o Ministério Público no bate-papo, né? E eles falaram que agora estão aí com o NUAV. O NUAV é um núcleo de assistência a vítimas de violência. A pergunta é, só esse enfrentamento que você passou ali com a arma apontando no seu rosto, você já tem direito. Você entendeu? Você tem direito a essa assistência. É importante que se tenha pelo menos essa ótica, né? Porque antigamente não se tinha. Por exemplo, matava os policiais e a família do policial, como fica? Exato. Entendeu? As pessoas estavam se preocupando mais com a bandidagem, mas não estava preocupado com o pessoal da lei. Então, quem tem o armamento, eu faria aquilo, eu faria, não faria não, cara. A gente só sabe na hora. Por isso que a gente treina diversos tipos de situações, entendeu? Voltado para a defesa, voltado para o esporte, voltado com a possibilidade de você, por exemplo, existem cursos. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque no nosso clube a gente está preocupado mais com a responsabilidade com o gatilho. Você adquiriu um armamento, você tem direito a um curso. Aí vem as regras de segurança, o comportamento no estande, as caixas de areias, de tudo que você vai fazer ali para você ter um comportamento que não machuque o outro. Eu estou falando isso só de eu apontar o armamento, você já está cometendo um crime. Então você vai em diversos clubes de tiro e você não vê isso, porque as pessoas utilizam das regras de segurança. Entendeu? Então adquirir um armamento não é fácil. Só pelo simples fato de você ter a arma, as pessoas que estão na sua casa, do seu lado, já lhe tratam mal. Entendeu? Então você tem um armamento realmente, por exemplo, tem curso lá no nosso clube de manipulação de arma curta sob estresse, é um curso que eu aplico, né? Manipulação de arma curta sob estresse. Existe o curso de manipulação de arma curta sob estresse voltado para o torniquete tático, porque a pessoa que está trabalhando aqui uma situação de se defender, ele não está pensando nunca que pode ser furado, ser alvejado. Como é que eu vou fazer o meu autossocorrimento? Existe um curso voltado para proteção de alto risco, voltado para a família, para pessoas que necessitam de uma segurança pessoal privada. Existe um curso de transporte de valor voltado para o segmento de manipulação de arma longa, arma curta no transporte de valor. Então são diversos segmentos que você tem com o equipamento. Por exemplo, existe treinamentos voltados para o atleta em nosso clube de 6 da manhã, às 13h30 e às 19 horas tem treino todos os dias. Para fazer com que a pessoa tenha responsabilidade com o gatilho no controle do cano, mas que ele também tenha o conhecimento que o treinamento do atleta não é o treinamento de combate, entendeu? E as pessoas confundem. Entendi. E a pessoa está chegando, treinando sempre para competição, mas está indo para casa com o equipamento achando que o treino da competição vai valer a pena, o treino do combate é diferente. Meu amigo, se eu falar para você que faltam 55 segundos para terminar o nosso programa, queria aqui lhe agradecer, deixa eu aqui lhe entregar o brinde, claro. Da Biostratos, como eu disse anteriormente. Vai para você, eles fazem de forma individualizada. Eu mando a fotinha para ele de cada convidado, eles falam. Então colocou aí um crânio de barbear bacana, um negócio interessante para você. Isso aí, ó, show de bola. Fico feliz por isso, hein? Pessoal, esse foi o Biostratos. Esse foi o Realmente Cast dessa semana. Então um papo bacana que merecia um outro programa com mais tempo, mas é assim mesmo. Então toda quinta-feira um papo muito bom por aqui. Para você que não é inscrito no canal no YouTube, se inscreve lá que tem todos. Eu acho que hoje é o 37, se eu não me engano, 35, 37. Então tem muita coisa para você aproveitar, beleza? Então, tchau, tchau.
Realmente Cast. Oferecimento